turma, levantamos para vencer mais uma live Café com Concreto, meu, bora, estamos aí na peleia, hoje é nosso 7º episódio, se eu não me engano é o 7º episódio, estamos falando sobre o livro Mercado Imobiliário de Milhões, aqui hoje o capítulo 5, que se chama Estratégia, o melhor jogador vence. E esse é um capítulo um pouco mais longo, e eu vou falar um pouquinho daquilo que o livro traz sobre uma empresa familiar, beleza? Fala, Rodrigão, daí, cara, como é que tá a gramada aí? Tá chovendo também? Onde tá mais devagar as coisas? Me diz como é que tá aí a serra? O Emerson Otero, professor aí de corrida, daí, cara, tá chovendo, eu acho que não tá com muito trabalho hoje, né? Vamos pra cima. Estamos aí no cafezinho, acabei de tomar meu café, comer um bolinho, né? Mas agora é café com concreto. Hoje à tarde a gente estava visitando umas obras aí e agora eu parei no escritório para fazer a live com vocês e ficar salvo também no YouTube. Você que está olhando em algum outro momento no YouTube, seja bem-vindo. Tem bastante material aqui no canal Rodrigo Sartori. Então, curte que tem conteúdo, tia. Na construção civil tem muito conteúdo e também na parte de desenvolvimento de negócios ali, né? Desenvolvimento pessoal na área de negócios também. Rodrigão, como é que tá o curso aí? Tá falando, o Rodrigo é o nosso aluno ali no Construir para Vender Método M2, um online. Mandou uma foto ontem, eu acho que foi, né? Ou hoje. Não me lembro mais, cara. Hoje, eu acho. Tava acompanhando as aulas aí, como é que tá sendo, cara? Pode compartilhar um pouquinho aí. Eu vou falar um pouquinho sobre como é uma empresa familiar. Se nós formos olhar assim a nível país, a maioria das empresas são familiar, principalmente quando se fala de construção civil. A maioria das empresas é familiar. Aqui eu acho que nós somos até exageradamente familiar. Internamente nós somos 10 funcionários. Que a gente chama que é o nosso back office, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 funcionários. É que um é só uma vez por semana. Mas dos 11, só 2 não são da família propriamente dita. Já são da família M2, mas não são da família assim, de sangue, né? Então, é muito diferente trabalhar numa empresa familiar, tá? Isso para nós tem sido uma experiência muito positiva, inclusive. Claro que pode estourar uma bomba aí gigante, né? Imagina, além de dar problema na empresa, é problema na família inteira. Mas tem sido particularmente muito especial. E eu vou dizer para vocês qual que é o principal fator que torna a M2 especial. Que cada um desses colaboradores do time interno, não estou falando de nenhum construtor, que daí é outro, a gente já vai para mais de 60 pessoas que tem aí. Só que não são nossos funcionários, né? Mas falando do time interno, que são aí 11 pessoas, 9 são familiares, tá? O olhar de pertencimento que eles têm para essa empresa, que cada um de nós temos para essa empresa. Todos estamos trabalhando como se fosse a sua própria empresa. É muito especial. Eu vejo isso, a preocupação, a angústia, o anseio muitas vezes de algumas situações, alguns problemas, algumas situações que têm que ser resolvidas. E às vezes nós temos que acalmar eles. Diz, calma, cara, vai dar tudo certo, fica tranquilo, deixa que vão resolver. Às vezes uns problemas de prejuízo, assim, ou coisa que não deram certo e tal. Alguns dizem, cara, calma, é aprendizagem, vamos pagar para nós aprender, só nós não errar de novo nessa mesma situação. Então, podemos errar em tudo, nunca na mesma coisa. Temos que aprender. Erramos aqui, pagamos a escolinha, né? E aprendizado e vamos para frente. Hoje nós somos, eu como diretor de negócios, né? Me auto-intitulei CEO da M2. Sabe como é que é essa história? É o seguinte, começamos a empresa de casa e no primeiro ano a gente abriu o escritório, né? E quando a gente abriu o escritório, veio um amigo meu, consultor de negócios, veio me fazer uma visita. E nós conversando, explicando como é que era a empresa, o que cada um fazia e tal. Eu empolgado, né? Ele falou, Letícia cuida da documentação, Matheus cuida disso, daquilo.
Eu disse, cara, e eu tô aí, né? Eu disse pra ele. E ele veio assim, não, tu é o CEO, Rodrigo. E sabe o que o CEO faz? Eu disse, não sei. O CEO não faz nada. Ele tem que ter tempo para estar fazendo network, estar contactando clientes e negócios. Tá? Eu disse, a partir daquele dia, eu me auto-intitulei CEO da M2. E foi muito especial. Então, eu cuido dessa parte dos negócios, tá? É o piloto do navio, né? Que fica direcionando o barco para onde nós temos que ir. Nem sei se o navio tem piloto, agora não sei como é que se chama, o capitão do barco. A Letícia é minha esposa, é minha sócia, então ela é arquiteta, documentação, projetos, tudo que tu pensar que uma obra precisa de burocracia, ela resolve. Ela é expert, financiamentos, tudo, planilhas, o que tu imaginar, ela realmente resolve, e rápido. Ela vale por umas 4, 5 arquitetas aí da média que tem aí, muito produtiva mesmo. Depois tem o nosso outro sócio, que é o Matheus, que é o irmão dela, que é o engenheiro, que é o que opera as obras. Então nós temos 3 pilares bem alinhados nessa empresa: negócios, burocracias e operação de obras. E o Matheus tem se tornado uma pessoa assim, muito eficiente, crescido muito na empresa, porque ele não tinha experiência quando começou a empresa, tá? Mas o que nos fez chamar ele para ser sócio? A integridade dele, vontade de vencer na vida, o caráter dele. E realmente ele tem crescido nisso tudo. Porque ele está com a pior parte da empresa, o pepino das obras. É a pior parte, a ponta, né? Que realmente é o maior desafio da empresa. Vender, confesso que flui, a gente tem alta demanda. Projetos é complicado, mas a Letícia internamente resolve tudo. Agora, na ponta, na obra, os desafios são grandes, envolve muita gente, envolve uma dinâmica, uma rotina muito, muito pesada, assim, né? Mas ele tem crescido demais nesses últimos 5 anos e está de parabéns. E crescendo cada vez mais, né? Tem um histórico aí de um engenheiro já de décadas, parece. Hoje de tarde fui com ele dar uma volta em umas obras e tal, conversar com o prestador de serviço e tudo mais. Sendo bem especial mesmo. Então nós 3 fazemos cada um papel bem importante, nós somos um tripé, bem alinhados. Cada uma figura diferente, num papel diferente, porém os 3 são um só. Eu até brinco, né? Uma correlação nada divina, mas assim, com a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem entende a Trindade na sua essência, sabe que são 3 pessoas que ao mesmo tempo são uma só. Então quando a gente traz isso para institucional aqui, não, sem misticismo, sem nada, só fazendo uma correlação. Nós somos 3 pessoas que representam um time só. E tem sido muito especial, porque tem total confiança um no outro, total cumplicidade um com o outro. O que significa cumplicidade? Cara, se tu errou, nós erramos junto. Se tu acertou, nós acertamos juntos. Isso é cumplicidade. Isso vale principalmente para o casamento, né? Eu e a Letícia já carregamos isso muito no nosso relacionamento. E trouxemos para a empresa, e o Matheus abraçou bem essa proposta, né? E confesso que ele é o mais novo, então para ele tem sido incrível, né? Ter entrado nesse barco aí. Acredito que é a oportunidade da vida dele, assim. Uma vez eu conversei com ele sobre isso e eu disse, cara, essa é a oportunidade da tua vida. Talvez tu tenha uma oportunidade muito maior, mas dificilmente vai ter uma oportunidade dessa magnitude aí pro rumo que nós estamos indo, porque eu sei desde o princípio para onde a M2 está se direcionando. Desde o princípio eu já tinha visão do que nós estamos vivendo hoje e do que nós vamos viver ainda nos próximos 10 anos. Enfim, daí esse é o nosso cabeça de chave aqui, né? Nossa diretoria. Depois nós temos 2 pessoas cuidando, junto com o Matheus lá na ponta, né? 2 pessoas cuidando da logística de material, que são 2 tios do Matheus. São aposentados, mas tem que ver. Trabalham como se fosse por um prato de comida. Pessoas responsáveis, esforçadas, atentas, cuidadosas, preocupadas. Cara, como é bom ter pessoas lá na ponta que tu não se preocupa com o horário, tu não se preocupa com
tarefa, tu só organiza o time, as atividades, e eles despacham e fazem mais do que o combinado. Muito especial. Depois, junto com o Matheus, nós temos 2 gestores de qualidade. Um deles é o sogro dele, que também um dia nós conversamos sobre o porquê está trabalhando na M2, e ele se emocionou, assim, né? Chorou um pouco e falou assim, cara, eu tô aqui por causa da minha família, que eu acredito na minha família, quero estar perto da minha família. E agora o Matheus ficou pai da Ceci, vai fazer 1 ano agora esse mês de abril, a Cecília, né? E ele falou assim, e o Sandro fez 1 ano agora que está conosco, um pouquinho mais de 1 ano. E ele disse assim, eu vim para cá porque eu queria estar perto da família, porque ele trabalhava longe, trabalhava em Novo Hamburgo, ele abriu mão de um salário maior do que nós pagamos aqui para ele o ano passado, agora ele já ganhou um aumento, né? Mas para poder estar perto da família e contribuindo. Então ele tem um olhar, cara, muito especial, de preocupação, de detalhes, assim, por tudo que a M2 vive. E depois o Matheus nós estávamos com um engenheiro, não deu certo, não, cara, não funcionou, a gente botou um engenheiro formado com um portfólio de grandes obras, só problema, tivemos que tirar, e trouxemos um outro rapaz que estudou com o Matheus, quando o Matheus fez o técnico, e esse outro rapaz, ele já foi empreiteiro, já construiu casa, teve time construtivo, só que teve muitos problemas de administração e tal, teve processos e tal, ele abandonou isso aí, e estava como vendedor de energia solar. E o Matheus reencontrou ele e disse, cara, vem trabalhar comigo. E vai fazer 2 meses que está conosco, mas assim, dá para ver que está funcionando. Hoje à tarde estava com ele, assim, um rapaz muito preocupado, muito comprometido com o trabalho, que já deu um boom aqui, já desafogou o Matheus, já está sendo muito especial. Então, não é da família de sangue, mas pelo nível de amizade que o Matheus já tem com ele, de relacionamento, já pode considerar pelo menos um primo aí, um irmão aí que está chegando. E eu acho que tem um futuro grande aí com o M2. A gente acredita que é um rapaz novo, tem 30 anos. Então, o Sandro, sobre o Matheus, já tem uns 50 e poucos. Então, ele não almeja grandes coisas com o M2, né? Ele é aposentado. Então, para ele, está sendo muito especial estar aqui junto. E tem experiência de obra, né? E aprendeu muito também nesse 1 ano e pouco aqui conosco. Mas o Edilson, ele tem um futuro muito grande, assim, ele tem potencial para crescer, para ser um gerente da M2 e grande aí futuramente. Então a gente tem apostado muito nele aí, temos acreditado muito. Esse é o time operacional lá com o Matheus, tá? Já dou sequência no restante aqui da nossa atividade da empresa. Deixa eu só dar uma boa tarde pro Giovanni, seja bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade aí, cara. Quer fazer um comentário aí, fica à vontade. O Rodrigão botou aqui, fortalecendo a família, quebrando paradigmas, é isso aí, cara. Nós temos, hoje o meu maior orgulho é saber que a M2 sustenta cerca de, tranquilamente, umas 70 famílias diretamente. São pessoas que estão trabalhando diretamente para a M2. Mais ou menos 60, 70 pessoas, não tem esse número exato. Tem uma parte lá na ponta, na obra, que a gente não tem controle, né? Não são nossos funcionários. Só tem os contratos com os empreiteiros. Mas mais ou menos, eu acho que dá até mais, cara. Mas nós aqui, capaz de dar umas 80 pessoas assim lá na ponta, que levam dignidade para suas casas, através de um pagamento em dia. Todo mundo recebe em dia, toda semana, nunca atrasou uma sexta-feira, todo mundo paga. Então, isso para nós é prioridade, cara, saber que o reconhecimento, a integridade de nós pagarmos, honrar todos os nossos contratos, tá? Com esse pessoal aí, com quem trabalha conosco. Isso é muito especial para nós aí. JC Pinturas, fica à vontade aí, meu irmão. Seja bem-vindo. Voltando para o nosso time interno aqui, tá? Então, junto com a Letícia agora, tem uma menina aqui, a Sabrina. Esses dias ela estava aqui comigo na live, inclusive. Ela e o Alessandro foram participar do lançamento do meu primeiro livro. Esse aqui, ó. O Levantamos para Vencer, em dezembro. Participaram lá a convite de um amigo que eu tenho, que foi lá participar e levou eles. E lá eu lancei uma mentoria para casais e eles vieram participar. E ali a gente se conheceu, começamos a trabalhar, né? A gente está 1 ano juntos, vamos ficar 1 ano, agora fechou 3 meses nessa mentoria. E eu conheci ela e disse, cara, mas tu é arquiteta, e ela trabalhava de casa, fazia projetos, encaminhava a prefeitura, mas bem autônoma, assim, né? Sem experiência de mercado.
formada há pouco tempo, assim, um ano e pouco, ainda tentando encontrar espaço no mercado de trabalho. Eu disse, guria, vem trabalhar para mim. Depois do nosso primeiro mês, a gente tem cada mês tem um encontro em grupo. A gente faz ali com os casais. Eu tenho aulas semanais, um encontro individual por mês e um encontro em grupo. E daí, nesse encontro em grupo, eu, conversando com ela, eu disse, vem trabalhar para mim. Eu tinha conversado com eles individuais, né? Tinha entendido quem eles eram. E quando foi no encontro, foi no sábado, eu disse, vem na segunda-feira trabalhar para nós, vem fazer um teste. E ela começou agora, está no 3º mês dela e está sendo muito especial. Muito especial. Está sendo um braço direito aqui da Letícia. Ela está crescendo como profissional, está aprendendo demais. Ela me deu um relato aqui no Café com Concreto, semana passada, ao vivo aqui conosco, como ela está se desenvolvendo. E a gente também tem grandes planos para ela no escritório que a gente pretende abrir em Igrejinha. Já temos algumas prospecções e esse ano aí vamos começar a obra lá. Tô trancadinho minha garganta aqui. Deixa eu ver. Tem uma aguinha aqui, peraí. E ela é da igreja, então eu acredito que ela vai assumir o escritório lá, provavelmente o ano que vem em diante. E tem sido muito especial estar junto conosco. Daí, junto comigo, e dar suporte não só para mim, mas para a Letícia e para o Matheus também, tem a Cláudia, que é a irmã do Matheus e da Letícia. Ela começou como secretária nossa, há uns 2 anos atrás, e é a nossa testa de ferro aqui na empresa. Tudo que é documentação interna, controle, caixa, pagamentos, tudo ela domina. Ela coordena aqui. E ela não parou só nisso. Ela tem crescido muito como secretária, né? Tô com a garganta meio presa aqui, desculpa. Crescido muito como secretária. E agora ela se tornou... meu Deus, corretora. Tirou Cresci. E é minha braço direito aqui na parte de vendas. Está como coordenadora de vendas, está comissionando sobre vendas. Então ela está evoluindo aqui na empresa. E ela tirou 2025 agora para fazer transição de secretária para corretora. Vamos ver como é que vai ser esse período aí. Vai ter mais um bebê também, vai ter que ajustar algumas coisas. Mas ela tem crescido muito financeiramente aqui dentro, tem crescido muito profissionalmente aqui dentro. E tem sido muito especial, porque também, eu acho que ela... Mas que coisa, cara. Como ela está envolvida em todos os detalhes da empresa, ela conhece a alma da M2. Então ela se agonia assim, pelos nossos desafios. Né? A gente fala, Cláudia, calma. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Tá tudo certo, Maria. E eu dou risada e ela às vezes está angustiada. Ó. Tem sido bem bacana. Também tem a Manu, que é a minha filha mais velha, está aqui como secretária júnior à tarde, despachando muita coisa, está muito esperta. Ela trabalha aqui desde o ano passado aqui, trabalha com horário certinho, assim, né? Recebe o pagamento dela. A maior parte do pagamento dela ela paga a própria escola, sobra uma beirinha para ela. Ela também é minha parceira, né, minha sócia nos meus projetos educacionais ali de mentorias, de cursos, de tudo mais. Ela coordena isso para mim ali. Ela tem 5% das minhas receitas, porque ela cuida do meu Instagram e faz todo um outro trabalho ali também para mim de suporte, de videomaker, de acompanhamento dos eventos e tudo mais. É uma mulher muito esperta e está desenvolvendo um trabalho e começando a trabalhar na área de oliveiras, tá? Oliver Trees, que é um outro negócio que eu estou desenvolvendo com ela para nós vender oliveiras e vai ser bem legal. Enfim, e depois tem mais a dona Márcia, que é minha sogra e mãe do Matheus e da Letícia, que faz faxina aqui no escritório uma vez por semana. Lá na minha casa todas as manhãs, ela cuida lá também. E ela faz a faxina final das casas antes de entregar. Daí ali, geralmente, quando tem casas maiores, ela tem uma pessoa que ajuda ela também. Então é o nosso time de faxina. Mas recebe por demanda dessas obras, né, das casas. E aqui tem os fixos nossos. Também outra pessoa que com muito zelo, assim, muito importante estar conosco. Hoje eu tirei para falar um pouquinho sobre isso, da importância de uma empresa familiar. Porque o capítulo 5 do livro, ele fala um pouco sobre isso, ó. Estratégia, o melhor jogador vence, o segredo por trás de uma empresa familiar. E esse capítulo está muito especial, porque a gente vai trabalhar, a gente fala um pouquinho sobre isso que eu falei para vocês, sobre essa questão da empresa familiar, mas ele vai trazer as estratégias que nós usamos. E amanhã eu vou dar sequência nessa questão da estratégia, tá? O Café com Concreto começou segunda passada, foram 5 episódios. Essa semana vai ter
5 episódios. Semana passada foi às 12h30, essa semana vai ser às 4h30 da tarde, tá sendo, né? Até sexta-feira. E semana que vem a gente vai fazer mais 5 episódios às 5 da manhã. São 3 horários diferentes. E dia 12 a gente vai lançar o livro. E daí vamos dar uma parada com o café concreto. Porque a ideia é fazer uns testes e tal, compartilhar um pouquinho, deixar esse material já salvo, gravado no YouTube. Onde a gente fala um pouquinho do livro e tal. Quem quiser nos conhecer um pouco mais vai ter. Pode maratonar assim esses vídeos. Tem a participação às vezes de alguns parceiros aqui também. Certo, gente? Vamos embora. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a questão estratégia. E falar sobre o subtítulo aqui, ó. O nosso diferencial no mercado imobiliário. Amanhã eu vou falar um pouquinho o que é o diferencial da M2 aí. Que realmente nós somos destaque aqui na região. E eu falo com qualquer cliente aí, com qualquer um. Ninguém faz da forma que nós fazemos. Nós não temos concorrência. Uma empresa que faz igual não tem, cara. Não tem. Pode ser que tenha gente melhor. Eu acredito que tenha, sempre tem, né? Mas da forma como nós trabalhamos, alcançando os clientes que nós alcançamos, a entrega que nós entregamos, todo o suporte, toda a estrutura, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que é o nosso back office, essas 11 pessoas por trás, trabalhando em prol desse projeto, porque o mercado tem muito assim, o construtor que alinha com o cliente, que corre fazer as compras, que corre acompanhar os construtores, os empreiteiros, que faz tudo sozinho, né, cara? E aí não funciona bem, é muito pepino. E o cara infarta em poucos anos, ou a empresa quebra, é tendel. O cliente fica na mão, o fornecedor fica por receber, o prestador de serviço fica por receber, é a função, é a realidade do mercado, tá? Tô falando aquilo que eu sei, que eu vejo. E nós nos propusemos a fazer diferente. E realmente pode sair conversar aqui, ó, na região toda. Nós não devemos nada para ninguém. Todos os prestadores de serviço sempre em dia. Ninguém deve nada para nós também, porque já tivemos alguns inadimplências pequenas, assim, que a gente disse, cara, tá perdoado, não precisa nem pagar, tu não consegue mais pagar, nós não vamos cobrar. Cara, é coisa pequena, assim, 3 pila. Eu me lembro que foi 2 vezes de 3 e pouco e uma vez de 7, em 5 anos. Então, não é nem inadimplência, já faz anos, né? Os anos para cá a gente não tem inadimplência zero. Aprendemos também, né, a ser bem alinhados nisso. Foi 2, 3 vezes que a gente levou uma chanfrada, paramos de ser bonzinho. Tem que deixar de ser bonzinho. Tem coisa, cara, é preto no branco, assim como nós assumimos total comprometimento com o cliente tem que assumir total comprometimento conosco na questão financeira. Então a gente tem isso bem alinhado, deixando bem claro para o cliente. Nós não começamos nenhuma obra forçada, sabendo que o cliente está meio que não tem perna, cara, a gente nem começa. Não começamos. Já tive cliente aqui que veio para assinar contrato, não tinha de onde, não me mostrou de onde vinha o dinheiro, tinha a parte de financiamento e uma parte que era recurso próprio. Não mostrou, cara, só quando me mostrar segurança. Daí era 30 mil que faltava, deu uma semana, o cliente mandou mensagem, Rodrigo, consegui, vou te fazer no Pix à vista, top. Daí pode vir aqui assinar o contrato. Senão não começa, cara, não vale a pena, assim, todo mundo se desgasta. Então a gente tem levado muito a sério isso aí. A gente está jogando um jogo de longo prazo. Vivemos basicamente por indicações. Hoje, muitos clientes por indicação. Hoje eu fui atender um cliente em 2 Irmãos que veio por indicação de uma obra lá bem bacana, projeto já aprovado, terreno bem legal. Então, assim, um ticket médio ali, já um cliente médio padrão para mais, né? Então, não tem uma precificação ainda, mas estamos falando de uma obra de uns 500 pila mais ou menos, talvez mais, assim, depende, porque tem algumas fases da obra lá, talvez fazer tudo vai mais, talvez não fazer tudo vai um pouco menos, mas já é um ticket médio aí, tá? E indicação, né? Nós estávamos aqui, se tu olhar meus stories hoje, estávamos numa obra lá de 170 metros, indicação. Então a gente trabalha muito hoje por indicação, muito mesmo. Corretores, parceiros que nos trazem, clientes também. É raro nós conquistar um cliente por rede social, por exemplo, estamos impulsionando buscar, a gente nem impulsiona leads, né? Buscar leads não. Temos um volume bem bom de vendas. Dia 12 agora vai ter o evento M2 Day. Você está convidado para participar do evento. Se inscreve no link da bio, se inscreve, é gratuito o evento. É a apresentação da M2, como ela vem vivendo, fazendo, trabalhando, qual a projeção, premiação dos parceiros dos destaques e lançamento do livro, tá? Mercado Imobiliário de Milhões. O evento é gratuito. Depois, se você quiser levar o livro, ele tem um custo, tá? Você compra na hora lá, sem problema nenhum. O livro vale milhões, tá? O livro, aqui tá nossa alma, tá? Nossa estratégia tá aqui. Então,
você do ramo aí não pode ficar sem um livro, tá? O livro técnico, ele ficou sucinto, assim, mas tá bem bacana. E é isso aí, vamos seguindo em frente. Bora, podemos encerrar aqui, agradecer o pessoal da Navale e parceiraço também de negócio. Papai do céu, tu és um pai bom, sempre nos ouve, obrigadão por cuidar dessa galera aí do mercado da construção civil. Que Deus abençoe grandemente, nos dê sabedoria para construir esse país. E grandes obras, e belas obras para muitas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Amanhã damos sequência aí na parte estratégica aqui, como a M2 se posiciona estrategicamente nos negócios imobiliários. Valeu? Até mais!